Paz do Senhor a todos. Muito obrigado por essa Bíblia, pastor. Com certeza vou usá-la agora. Então já agradeço. Agradeço a atenção e a paciência de todos até agora. Então, para a gente dar início agora à mensagem de hoje, eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia rapidamente. A gente vai para Timóteo também, mas vamos para a segunda carta. Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. E nós vamos para o capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, em nome de Jesus. Que diz assim o texto, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo falando a Timóteo. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Pregue a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nesse momento, falando contigo, oramos e pedimos a tua capacitação e que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Abra os nossos ouvidos e os nossos corações para que nós sejamos capazes de entender a sua palavra e de praticá-la. Que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã e que a sua presença seja ativa e poderosa nas nossas vidas. É isso que nós oramos em nome de Jesus e amém. E você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Eu sou o Gustavo. Confesso que estou muito nervoso, então perdoe-me, às vezes a voz trema. É difícil segurar o nervosismo, mas eu espero que nesses próximos minutos a gente possa juntos aprender o que a palavra de Deus tem para nós, o que a Bíblia tem para ensinar tanto você quanto a mim. E o tema da mensagem de hoje é um ministério pastoral segundo a Bíblia. Refletindo nesse momento, talvez surja uma pergunta. O que é o ministério pastoral? Qual é a ênfase do ministério pastoral? Como funciona? E tentando responder a estas perguntas, o apóstolo Paulo tem uma carta extremamente preciosa na Escritura, que é essa carta de 2 Timóteo. E para a gente entender e responder essa pergunta que nos foi dirigida, essa carta ela tem preciosas afirmações e um relacionamento de Paulo com esse homem chamado Timóteo, que ele considerava seu filho na fé, que vão nos ajudar a responder essas perguntas. Então, para isso, rapidamente, a gente vai entender qual que é o contexto dessa carta, do que essa carta está falando, para quem era, por que Paulo escreve essa carta. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que essa carta foi escrita como as últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas palavras registradas por esse apóstolo nas Escrituras está escrito nesta carta de 2 Timóteo. Depois do que Paulo escreve aqui, Paulo ele é encaminhado, ele é preso, e ele então diz os relatos históricos que ele passa a ser decapitado pelo imperador da época, Nero. Então, na carta de 2 Timóteo, está contida as últimas palavras do apóstolo. E nessas últimas palavras de Paulo, o que será que ele quis dizer? Talvez, se você tivesse últimas palavras para dar a alguém que você considera um filho, o que você diria? Nas últimas palavras que Paulo podia dar para aconselhar o Timóteo, que se tornaria pastor, quais foram as coisas que Paulo decidiu falar a Timóteo? O que Paulo tinha no coração que ele queria passar para Timóteo antes de morrer, para que Timóteo tivesse uma base e um exemplo?
Então, respondendo a essa pergunta, vem então este capítulo 4 de 2 Timóteo, que é o último capítulo e as últimas palavras do apóstolo Paulo, que ele começa dizendo que o exorta solenemente diante de Jesus e de Deus Pai, para que Timóteo pregasse a palavra. E é incrível que o texto ele tem uma construção muito diferente. Por quê? Porque aqui Paulo fala no versículo 2, pregue a palavra. Mas no versículo 3, Paulo diz assim, chegará o tempo que não darão ouvidos à palavra. E nesse momento eu achei muito engraçado Paulo falando isso. Porque Paulo chega e fala, Timóteo, pregue a palavra. E depois ele fala, Timóteo, ninguém vai ouvir a palavra num tempo. Parece que tem um contraste. Parece que tem uma contradição. Parece que Paulo está falando assim, ó, Timóteo, fale, mesmo que as pessoas não deem ouvidos. E aí, Paulo fala assim, versículo 5, tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Essa expressão, tu, porém, aparece 5 vezes na carta de 2 Timóteo. E essa expressão significa muito aquela frase que a gente escuta da nossa mãe ou do nosso pai, sabe, você não é todo mundo. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Timóteo, você não é todo mundo. Timóteo, muitas pessoas podem não dar ouvidos ao evangelho. Vai chegar um tempo em que não suportarão a sua doutrina. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer ouvir coisas que sejam boas para elas mesmas. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer ouvir palavras para o próprio ego ser inflado. Vai chegar um tempo em que vão querer riquezas, em que vão querer dinheiro. Só que apesar de tudo isso, Timóteo, você não é todo mundo. Mesmo que as pessoas queiram prosperidade, mesmo que as pessoas queiram bens materiais, mesmo que as pessoas queiram ter seu ego inflado, a sua missão é cumprir o seu ministério. E como você cumpre o ministério, Timóteo? Pregando a palavra. De tantos ensinos e de tantos exemplos que Paulo poderia dar, de tantos conselhos que Paulo poderia dar nas suas últimas palavras, parece que Paulo deseja enfatizar somente isso. Timóteo, independente das circunstâncias, Timóteo, independente do que você enfrente, a resposta para tudo é a palavra. Não existe outro conteúdo no ministério pastoral que não seja a palavra. Não existe outra base em que nós nos apoiamos, não existe outra base para nós falarmos entre irmãos que não seja a palavra. E o incrível é que eu estava estudando, e eu tenho alguns amigos que são mais velhos nos estudos, que já são pastores há muito mais tempo. E eu estava conversando com eles, pedindo uns conselhos, falando, cara, eu sou jovem, eu não tenho experiência, como que eu faço? Como que eu procedo? E o que o meu amigo me falou, marcou a minha vida. Ele falou, Gustavo, o aconselhamento que você dá não é de acordo com a sua experiência, contanto que seja importante. Mas o aconselhamento, ele é bíblico. Você não fala o que você viveu. O que você viveu é importante, claro, na vida nós temos experiências, isso são fantásticos. Mas a base do aconselhamento é a palavra de Deus. A base da vida é a palavra de Deus. A base do culto é a palavra de Deus. A base das conversas numa visita é a palavra de Deus. E aí ele perguntou, você conhece a palavra de Deus? Eu falei, tenho estudado. Isso é suficiente. Porque a sua missão é se pautar na palavra, sempre. E por que Paulo enfatiza tanto a palavra? Por que Paulo começa o capítulo 4 falando para Timóteo pregar a palavra como base de tudo, e o capítulo anterior vai responder de uma maneira muito clara isso? Por que a palavra é tão especial? Talvez um dia você pode ter se perguntado, por que no crente, por que o protestante enfatiza tanto a Bíblia? Por que a gente tem essa coisa de só a Bíblia, de que a palavra de Deus é suficiente? Por que disso? Um capítulo anterior, nos últimos versículos, vai responder isso de forma clara. Em 2 Timóteo, capítulo 3, mais uma vez, Paulo usa a expressão tu, porém, e ele fala assim, versículo 14, tu, porém,
Permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16 em especial. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Por que que no capítulo 4 Paulo aconselha Timóteo a pregar a palavra? Porque no capítulo 3 ele mostra que a palavra ela é perfeitamente capaz de nos instruir em todas as nossas atividades da vida. A gente não precisa e não existe outro método em que há aconselhamento e pregação do Evangelho que não tenha como base principal e única a palavra de Deus. Por isso que nos nossos documentos, no Doutrinal, um dos primeiros pontos é a Bíblia Sagrada. E um dos primeiros pontos é a declaração que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A gente não pratica, a gente não professa nenhuma literatura, a gente não professa nenhuma norma que não seja a palavra de Deus ou que não tenha como base principal a Bíblia. E dentro disso, caminhando agora para a segunda parte, Timóteo aqui em sua carta, ele aprende como é o ministério através de Paulo. Colocando Paulo como foco na carta de 2 Timóteo, ele ensina a Timóteo que o ministério pastoral, ele não é um ministério de performance, mas ele é um ministério humano. E muitas vezes eu falo isso, nós pastores, é um defeito nosso. Nos acostumamos a sermos pastores de performance. Nós somos pessoas de performance. A gente coloca um traje e faz uma performance. E às vezes no dia a dia nós somos pessoas totalmente diferentes quanto as pessoas que estão na performance. Porque muitas vezes estamos acostumados com uma performance, com um culto, com um espetáculo. E é como um teatro, a gente coloca um figurino, um terno, uma gravata, dá a nossa performance, alimenta a nossa igreja e vai para a semana. Só que Paulo mostra que o ministério não se trata de performance, mas se trata de humanidade, se trata de relacionamento, se trata de um evangelho que é vivido diariamente. Paulo sabe que o ministério não é de performance, porque ele sabe que o ministério, ele não é todo concluído nele. Ele sabe que o ministério não é de performance, porque Paulo sabe que o centro do evangelho não é ele mesmo, mas ele só aponta para Jesus. Paulo sabe que o ministério não se trata do pastor. Paulo sabe que a igreja não se trata só do pastor, mas que o pastor é um servo de Jesus Cristo. Por isso, em todas as cartas que Paulo escreve, se você ler, ele começa do mesmo jeito. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo percebe que ele não é o quebra-cabeça inteiro, mas ele é somente uma peça do grande quebra-cabeça da vontade de Deus. E muitas vezes nós pastores temos um anseio de fazermos parte de um projeto e estarmos no começo, no meio e no fim. Participarmos do início e do final. Quando às vezes a Bíblia nos mostra que nós não somos o projeto inteiro, nós não somos o processo inteiro, mas nós somos apenas instrumentos da vontade de Deus. Por isso que Paulo fala na carta de 1 Coríntios, eu plantei, mas Apolo regou. Não sou eu que faço tudo, mas é Deus que dá um crescimento. E eu achei incrível o exemplo que a gente viu aqui na parte que fala a canção e fala a história da Bíblia. E se a gente vê todas as histórias da Bíblia, como exemplo Abraão, que foi pai e teve a promessa que seria pai de multidões. Se você parar para pensar em vida, Abraão não viu as multidões que foi prometida. Abraão nunca viu a promessa por completo. A promessa não se realizou por completo na vida de Abraão. Mas sabe por quê? Porque Abraão entendeu que ele não era o processo inteiro. Ele era apenas a parte do processo de Deus. E em Hebreus capítulo 11, que é aquele texto famoso dos heróis da fé, que ele apresenta a história da vida de cada um, tem um texto fantástico e um versículo incrível que nos ensina e que nos fala muito disso, versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas.
Viram-nas de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E os 2 últimos versículos de Hebreus 11 diz assim: todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia algo planejado melhor para nós. Qual que é a ideia? Para que o evangelho chegasse hoje a nós, foi necessário que esses homens vivessem. Isaías profetiza 700 anos antes de Cristo, que nasceria um menino, mas ele nunca viu este menino. Paulo nos ensina que o ministério não é sobre performance, que o ministério não é sobre um processo inteiro, mas o ministério é sobre ser servo de Jesus e entender que somos peças de um grande quebra-cabeça que Deus está fazendo. E por entender isso, que Paulo na carta de 2 Timóteo passa o bastão para o jovem Timóteo. Paulo não morre com o bastão para ele, mas ele passa o bastão, entendendo que o ministério se trata de passagem de bastão. No capítulo 4 mesmo de 2 Timóteo, que Paulo dá a declaração que em breve ele vai morrer. Logo depois ele já diz: eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e o meu tempo de partida está próximo. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo sabe que o ministério dele chegou ao fim. Só que ele sabe que o fim do ministério dele não é o fim da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não depende dele, porque não é ele a performance, não é ele o processo, mas são homens que entendem que são instrumentos de Deus. Por isso que Paulo é alguém que passa o bastão. Paulo é alguém que entende que o ministério não é centralizado em personagens, em pessoas fantásticas, mas em instrumentos de Deus falhos que ele usa para a realização dos propósitos dele. Então Paulo nos ensina que o ministério não é sobre performance e que o ministério não é o processo inteiro, mas é a gente se submeter à vontade dele. E é isso que é apresentado na 2ª carta. E Timóteo nos ensina que o ministério é a gente reter aquilo que nos foi dado. Timóteo, ele é o companheiro principal de Paulo nas viagens missionárias durante o livro de Atos. E o que Paulo fala nas últimas palavras dele na carta de Timóteo é: Timóteo, versículo 10 de 2 Timóteo 3, você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. Então ele fala: permanece nessas coisas que você aprendeu. O ministério, o pastor que pega essa passagem de bastão, ele tem como papel principal permanecer nas coisas que aprendeu. O nosso papel como pessoas que são servas de Jesus Cristo é permanecer na palavra. E independente de todas as coisas que Paulo avisa que vai acontecer, a ordem não muda, permanece naquilo que eu ensinei. Paulo fala, e ele é honesto quanto às lutas do ministério. Ele fala das lutas que ele teve e fala de todas as coisas que ele enfrentou. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 11. As perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram nas cidades, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. E ele fala: de fato, todos que desejam viver em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo não esconde as lutas do ministério, mas o que ele quer dizer é que apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, a ordem continua a mesma. Pregue a palavra, permaneça na palavra. Contudo, então, qual que é a expectativa que nós devemos ter de um ministério pastoral? Qual é a expectativa que devemos ter de um homem e de uma mulher de Deus que pregue a palavra? Então, que nesses próximos momentos em que juntos vamos aprender a palavra de Deus e que juntos vamos viver a igreja de Cristo, que o meu compromisso com vocês seja a pregação da palavra. E eu falo, assim como Paulo falou, diante de Deus e diante daquele que há de julgar os vivos e os mortos, se neste púlpito não for pregado a palavra, que a gente possa sair, que eu possa entregar a minha carta de demissão à igreja, porque essa é a nossa missão. A minha missão não é ser um pastor e um pregador, talvez, que fale aquilo que você quer ouvir, e muitas vezes não vou falar. Mas independente de tudo, independente do número, independente da renda, independente do que aconteça, a nossa missão como um ministério, como pessoas que se reúnem em torno de Jesus, é ouvir e aprender a palavra.
que essa seja a base do ministério, que essa seja a base da promessa no Tatuapé. Uma igreja que se baseia na palavra e somente na Escritura. Porque, como a gente aprendeu, é a Escritura desde o começo da lição, é o Evangelho que é o poder de Deus para tudo. A gente não precisa de outras filosofias baratas, não precisamos de literaturas mais seculares, não precisamos de outras crenças, de outras fés, não precisamos deixar a porta larga, não precisamos prometer coisas que Deus não prometeu, não precisamos falar que Deus vai te dar tudo ou que vai te fazer feliz. O que precisamos é estar na palavra, e a Bíblia diz que o Senhor acrescenta o número daqueles que vão se salvar. Tudo se reúne em torno da vontade do Senhor, em torno da Bíblia pregada. Que o ministério pastoral, e não só pastoral, mas o ministério da nossa vida como igreja, no trabalho, em todos os momentos, sejam pautados na palavra. E eu quero concluir trazendo a última reflexão do texto, acerca aqui deste momento de Dia dos Pais. A carta de Timóteo nos dá um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de Timóteo para Paulo. No capítulo 1, Paulo chama de Timóteo de verdadeiro filho na fé. E durante a carta, Paulo mostra qual que é um papel de um pai perante o filho, assim como é um papel de um pastor perante a igreja. Ele fala, o primeiro papel que Paulo tem é dar o exemplo. O papel de um pai, o papel de um pastor, o papel de um homem de Deus é dar exemplo. Não adianta falar, não adianta testemunhar, se não há um exemplo acompanhado. Paulo, como um pai que aconselha o seu filho, ele aconselha Timóteo de acordo com aquilo que ele viveu. Paulo não é hipócrita, Paulo não é incoerente. Um ministério de sucesso, uma paternidade de sucesso, é uma paternidade que inclui o exemplo do pai com o filho. É um ministério que inclui o exemplo do pastor com a igreja. Mas não é só o exemplo. Uma frase muito falada é, pregue o evangelho, se necessário fale. Eu discordo. Pregue o evangelho e também fale, porque só o testemunho também não vale. Paulo não só dá o exemplo para Timóteo, mas ele também adverte solenemente Timóteo. Todo pai deve advertir solenemente os seus filhos. Os pais não devem se eximir das suas responsabilidades, mas devem falar o que deve ser falado. Paulo fala a Timóteo o que deve ser falado. Ele não se preocupava se Timóteo ia escutar isso bem ou mal, mas ele fala pelo compromisso que ele tem como um pai na fé. Assim como um pastor de igreja deve falar a palavra. E uma vez, Jesus, num dos sermões duros, a multidão ia embora, Jesus olha para os seus discípulos e fala, vocês não vão embora também? Nem sempre o ministério é fácil. Nem sempre dar as palavras a seus filhos são fáceis. Nem sempre o pastor pregar a palavra é fácil. Só que nós temos um compromisso quanto ao evangelho. Não é quanto aos números e quanto às multidões. Jesus nunca se alegrou quanto às multidões, mas ele se alegrava em verdadeiros discípulos, em pessoas que se comprometem em falar o que deve ser falado de acordo com a palavra. Então, 2 pontos, o que um pai deve fazer com seu filho: dar exemplo e advertir solenemente. E o que o filho deve fazer com o pai? Qual é a postura da igreja com o pastor? E qual é a postura do filho com que escuta o pai? A única coisa que Paulo fala a Timóteo: permaneça naquilo que você ouviu. O nosso dever como filhos é escutar o que o nosso pai fala. Não é à toa que o mandamento da promessa é honra teu pai e tua mãe e prolongar-te-á os seus dias de vida na terra. A missão de um filho, a missão de Timóteo era escutar tudo que Paulo falava e permanecer nisso. Quando Josué toma o bastão de Moisés, é a mesma coisa dito: Josué, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, permanece. Qual que é o papel da igreja quanto ao pastor? Permanece na palavra. Continua na palavra. Qual que é o papel do filho com o pai? Permanece nos ensinamentos do pai. E eu quero concluir dizendo, talvez o seu relacionamento familiar não foi como está na Bíblia. Talvez o seu pai não te deu o exemplo de Paulo, e nem te advertiu solenemente como Paulo advertiu. E talvez você também não é um filho, como Timóteo foi com Paulo. E durante o pecado, todos os relacionamentos interpessoais foram prejudicados. As famílias são complicadas, as famílias às vezes estão sendo atacadas. Não são todos que têm a bênção de ter um pai na igreja, um pai que ensina. Não são todos que têm um filho que escuta. Então, o que fazer diante disso? Talvez você não teve este pai.
Ou talvez você não tenha este filho. Só que a palavra de Deus nos dá este pai que supre todas as nossas carências. Tudo aquilo que talvez o seu pai terreno não te deu. Tudo aquilo que talvez o seu pai terreno não te deu como exemplo. Tudo aquilo que talvez o seu pai terreno não te advertiu para que você seguisse. Deus deixou as suas palavras nos advertindo. E Deus deixou o seu exemplo através de Jesus Cristo, que viveu uma vida piedosa até o fim. Todos aqueles, tanto os que tiveram um exemplo quanto os que não tiveram, têm em Deus a carência, tem em Deus as emoções, tem em Deus a vida suprida e completa. Através da palavra dele temos todos os ensinamentos da vida, através da palavra temos todos os exemplos possíveis. A palavra é a centralidade da igreja, a palavra é a resposta para os relacionamentos, a palavra é a resposta para a completude do ser da nossa vida. A gente não precisa buscar em fontes, a gente não precisa buscar em relacionamentos frustrados, a gente não precisa buscar em coisas que a vida dá. Busque na palavra, e na palavra você será satisfeito. Como o próprio Jesus disse à mulher samaritana: aquele que tomar desta água, aquele que ouvir as minhas palavras e tomar da minha fonte, esse sim nunca mais terá sede. Então que o nosso compromisso seja na palavra, como Timóteo escutou de Paulo, em que as testemunhas não foram ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo, na presença daquele que vai julgar todas as coisas. Pregue a palavra, que a gente seja pessoas que vivam e que preguem a palavra em todos os nossos relacionamentos, sabendo que Deus, o nosso Pai, é aquele que supre todas as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de reflexão que o Senhor nos proporcionou. Oramos e pedimos que a promessa no Tatuapé seja evidenciada por uma igreja que se baseia na palavra. Que a promessa no Tatuapé seja vista dos céus com uma comunidade de discípulos de Jesus que estão em torno da palavra. Que durante esse púlpito, que nesse palco, que durante a Bíblia aberta, que todas as vezes que alguém pegar este microfone, nada mais e nada menos seja pregado além da palavra. Que a palavra seja a centralidade da nossa vida, que a palavra seja a centralidade dos nossos ministérios, das nossas reuniões, dos nossos cultos, que tudo gire em torno da palavra. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que a gente sempre entenda que a centralidade, que a personalidade principal do culto não é o pastor, não é aquele que está com o microfone, mas é Deus que faz o processo, que somos apenas escravos, totalmente dependentes da graça de Jesus. Então aperfeiçoe-se em nós, Deus. Molda os nossos corações para que sejamos capazes de aplicar a sua palavra nas nossas vidas. Palavra esta que é útil e perfeita para nos alimentar e para toda a nossa obra, em todas as coisas das nossas vidas. Esteja conosco, esteja com a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Dessa canção só Tu és Senhor, digno do meu louvor só Tu és Senhor, digno da minha vida Tu és Senhor, oh eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh eu sou Teu.
que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Glória a Deus. Desde o princípio, pastor Gustavo, nós dissemos a Deus: não permita ninguém sair daquilo que é a grande missão da tribuna, falar do teu amor.
nada além disso. Eu tenho certeza, nós estamos com uma audiência muito boa, uma audiência virtual, que Deus falou com muitas pessoas. Falou com todos nós que estamos aqui reunidos presencialmente, mas Deus falou com pessoas que estão precisando definitivamente voltar para o centro. Nós primamos por isso aqui na Promessa Tatuapé, e a regra geral na Igreja Adventista da Promessa é primar pela palavra. Nós, alguns dias atrás, trabalhamos na nossa live, não aos livros que tentam complementar a palavra. E Deus está tocando no seu coração. Acorde. A palavra é a nossa única regra de fé e prática. Nós trabalhamos, nós pegamos auxílio somente naquele que nos ajuda a compreender melhor a palavra. Eu sei que Deus está falando com alguém nesse instante. Então, você que definitivamente sentiu que Deus está lhe chamando, né, a abandonar literaturas complementares, que você não está presente, mas você escreve aí no chat, tanto do YouTube como do Facebook. Eu, diante de Deus e dos anjos presentes, afirmo, ou melhor, reafirmo o meu compromisso de ter a minha vida baseada tão somente na palavra de Deus. E, nesse instante, nós vamos orar. E seríamos injustos, depois de ouvirmos uma palavra como nós ouvimos aqui, se uma oportunidade não fosse dada, em termos presenciais, inclusive. Então, você ouviu a palavra de Deus, Deus falando com profundidade ao seu coração. E se você deseja se aproximar, uma das maiores ênfases da mensagem foi: homens são transitórios, Jesus é eterno. E você ouviu isso e deseja fazer um compromisso com esse Pai da eternidade, né? O Pai da eternidade, ele é mais velho que a eternidade, ou seja, ele tem eternidade retroativa, não tem princípio. Então, ele é o alfa e o ômega. Então, nós temos que nos apegar a ele. Nós temos que ter a nossa vida fundamentada nele. Então, se existe alguém que quer fazer assim um compromisso de se aproximar ou se reaproximar com Jesus, pode vir até aqui à frente, nós queremos orar por você, orar com você. Existe alguém que tem esse desejo? Se não há, é porque, graças a Deus, nós pregamos baseados somente no tudo para edificação, pastor Gustavo. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, faça-se tudo para a edificação.